Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Panorama D, um podcast que vai explorar o mundo da publicidade e da criatividade. Eu me chamo David, sou anfitrião e estava muito ansioso para apresentar esse projeto a vocês. Nesse primeiro episódio, nós iremos falar sobre a história da AD e como esse projeto foi criado. Por isso, temos aqui dois convidados especiais, Antônio Diogo e Henrique. Rapazes, sejam muito bem-vindos a esse Panorama D, esse podcast, e fiquem à vontade para falar sobre os temas que serão abordados aqui. Muito obrigado. Henrique, vamos começar por você, que foi o idealizador do projeto, né, do Panorama D, através do programa de qualidade da empresa. Eu gostaria que você falasse, de fato, como foi que deu start assim, na sua mente para trazer, de fato, um podcast, se já era uma vontade sua ou se esse programa da empresa te incentivou. Boa noite, David. Boa noite. Olá, Diogo. Boa noite. Tamo junto aí. Então, a empresa, né, proporcionou esse espaço, né, que é um espaço para que todos os colaboradores possam expressar suas ideias, ali tanto voltado, né, para o seu dia a dia, para os processos que cada um cuida, como também olhando qualquer ponto que a empresa aborde, né, que possa ser ali benéfico ali tanto para a empresa quanto para o seu colaborador. E visando nessa parte, né, a gente vê que a AD é uma empresa que vem aí de muitos anos, né, e cada vez mais se colocando no mercado, né, surgiu, né, a partir da ideia da empresa de incentivar o colaborador a trazer ideias, né, eu pensei que de repente esse seria o momento, né, e esse seria o projeto ideal para a gente ajudar a impulsionar mais ainda, né, levar a mensagem da AD Promotora a mais pessoas através de um podcast, né, e assim foi feita toda uma análise, várias reuniões, e o projeto foi aprovado e estamos aqui hoje, né? Entendi, mas já era uma vontade sua ter um podcast? Ou não, através dessa cara, iniciativa não. da empresa mesmo? Não, foi bem induzido assim pelo projeto da empresa, né? A partir do momento que a empresa abriu espaço e eu percebi que eu tinha essa possibilidade, né, de colaborar de alguma forma, então eu vi que essa poderia ser uma boa ideia, levei para discussão, né? Houve análise, aprovação, e por isso estamos aqui, né? Exatamente. E a partir desse projeto, você pretende alcançar algo com esse projeto? Não, a visão, né, a minha ideia era mesmo de ajudar de alguma forma a empresa a alcançar mais pessoas, né, alcançar mais espectadores, né, no sentido mesmo de que a nossa mensagem chegue para cada vez mais pessoas. Né? Sempre através da comunicação, né? Exatamente. De fato. Né? E alguma dica, assim, para quem tem uma certa criatividade e ainda não colocou para fora, porque a AD Promotora, através desse programa de criatividade, né, como você falou, oportuniza os seus colaboradores a colocar essa ideia para fora, né, tirar da mente e, de fato, colocar em prática. Que Exatamente. É o que está acontecendo aqui hoje. Não, tem sim, tem uma mensagem, inclusive, né? É um projeto que ele não foi feito em um ano específico, né? Eu fiz parte ali do primeiro ano desse projeto, ele já está no seu terceiro ano, né? E com certeza eu imagino que esse projeto é algo que vai ficar, né? Porque nas temporadas que ele ocorreu, foram muitos projetos bons, né? Isso voltados de várias formas, né? Tanto de uma maneira que o público externo pudesse enxergar, como também muitas melhorias de processos internos partiram a partir desse espaço. Né? Porque nós temos toda uma equipe de gestores que cuidam ali da empresa, mas, né, às vezes é o colaborador que está ali na ponta que consegue enxergar algo que ninguém consegue enxergar porque é ele que está lidando ali com aquela situação. Então, todos ali, né, que fazem parte da família AD Promotora se sintam motivados Sim. a sempre estar ali admirando, ali sempre estar observando ali o seu dia a dia, porque uma ideia que ele tem ali, que pareça ser simples, pode ser algo que represente muito para a empresa e a gente conta com isso. Né? Entendi. É assim mesmo que a empresa recebe, né? Às vezes a gente chega com uma ideia que para a gente pode não ter tanta dimensão assim, não pode ser uma grande ideia, mas quando chega assim no colo da empresa, a empresa olha com esse carinho, né, com esse cuidado, e de fato a intenção é colocar em prática mesmo. Exatamente, porque eu posso falar até pelo meu próprio projeto, né? No início, a ideia que eu tinha, não imaginava que fosse ter uma proporção tão grande quanto eu passei a observar a partir das discussões que nós tivemos com toda a equipe de qualidade, diretoria. Então, aí eles colaboraram também para que eu mudasse a minha visão sobre o meu próprio projeto. Então, por isso eu reforço, né? Você que tem sua ideia, né, não pense que é uma ideia simples.
Porque a partir da sua ideia, que você pensa ser simples, pode surgir algo muito maior e que colabora aí com a empresa e com o seu dia a dia. Com certeza. Pronto, agora que nós já entendemos de fato como foi que surgiu esse projeto, como foi a criação desse projeto, nós vamos voltar lá para a história da AD Promotora, porque quando esse projeto foi instaurado dentro da empresa, já existia o nome, né? AD Promotora. E que a AD Promotora é Antônio Diogo, todo mundo já sabe. E aí agora a gente vai procurar de fato conhecer mais da história dessa empresa, que é reconhecida nacionalmente, essa empresa que eleva o padrão comercial lá para o alto, né? E que Antônio Diogo é o fundador, né, gente? Ele tem uma grande responsabilidade em todo esse caminho. Então, Diogo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Fique muito à vontade aqui para falar sobre a história de Antônio Diogo, a história da AD Promotora. E eu quero iniciar a primeira pergunta perguntando o start mesmo que deu em Antônio Diogo a começar uma carreira de forma independente nesse mercado consignado. Boa noite, David. Boa noite, Henrique. Antes de iniciar, David, eu vou até abrir um parênteses aí para parabenizar, né, o idealizador do projeto, que é Henrique, e falar um pouco do Criatividade. De uma forma bem resumida e bem detalhada aí por Henrique. É isso, o Criatividade é uma característica da AD, né, Henrique? Abrir as portas para os seus colaboradores, fazer uma gestão em conjunto. Eu acho que isso é o grande sucesso da nossa empresa. Então, independente do cargo, independente da função, a gente sempre vai estar abrindo as portas para a gente escutar. E a ideia, como o Henrique falou, por mais que elas pensem que sejam simples, eu não tenho dúvidas que ela vai somar muito com o nosso negócio. Então, e aí uma grande ideia, né, do Henrique com o Panorama AD, e a gente está aqui hoje, né, para falar um pouco da história da AD, né, falar como começamos, enfim, compartilhar um pouco, né, do que foi toda essa trajetória, essa bela trajetória e até onde chegamos. Voltando para a sua pergunta, a AD, ela surgiu ali em meados de 2016, 2017, mas a minha história aí no crédito, ela vem um pouco já meados ali de 2007, salvo engano, né? Hoje eu estou com 38 anos, comecei ali com 19, 20 anos, um menininho ainda. Então a história, assim, muitos conhecem, né? A gente deu início lá na época da UBLA ainda. Recebi um convite de um grande amigo meu, né, que é Júnior Menezes. Na época a gente, 2 meninos, aí o pai dele chamou ele me chamou, e enfim, a gente começou ali no estado de Alagoas, se expandindo para Pernambuco. E aí se passaram aproximadamente 2 anos, eles me convidaram para ser sócio da operação, e foi um momento assim, muito especial, né, para mim. Foi um momento de experiência, né, apesar da pouca idade, mas a coragem, né, de você sair de casa, como sair diversas vezes no domingo, pegar um carro, já amanhecer na segunda lá no estado de Alagoas, e meter as caras mesmo, né, sem muito conhecimento, sem muita escola, digo assim. Minha escola no negócio foi a prática mesmo, desde quando a gente iniciou. Enfim, tivemos muitos momentos felizes no negócio, muitas dificuldades também, não foi fácil. E ali no ano de 2016, 2017, por uma situação estratégica, né, no momento de mercado, a gente decidiu iniciar a operação da AD, né, e eu sempre gosto de frisar muito isso, né. Eu tenho o Menezes, né, que foi idealizador desse projeto, quem começou lá atrás com a UBLA, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, porque, como costumo falar, foi meu pai na parte dos negócios. Então foi um cara que eu aprendi muito, né, mas chegou ali em 2016, meio que, vai lá, Diogo, siga seu caminho, né, siga sua estrada aí. E foi um grande desafio, né, para mim, porque sempre a gente teve algumas âncoras ali ao redor para tocar o negócio. E naquele momento, Deus abençoou também de colocar tantas pessoas boas ao meu redor, e a gente conseguia tocar e fazer com que a AD hoje seja uma empresa nacionalmente, né, conhecida no mercado, respeitada por todos, com total transparência com seus parceiros, com seus fornecedores. Enfim, estamos aí trilhando esse caminho, né, já há alguns anos. A AD, para 2026 agora, a gente completa 10 anos de trajetória, mas aí minha história no mercado, ela já vem de um tempinho atrás aí, completando já 18, 19 anos. Entendi. É uma década, é muito tempo, né? Passou voando. Passou voando, né? E se eu tivesse que te perguntar, assim, inicialmente lá ou até os dias de hoje, alguns desafios que você já passou no decorrer desse tempo, desses 10 anos, quais os mais marcantes, assim, não precisa pontuar todos não, mas alguns que você não consegue esquecer, desafios que passaram, né?
Eu acho que a gente está passando por um, né, Henrique? Como o nosso negócio, a gente é diretamente impactado por algumas ações governamentais. Intervenções governamentais, né? Então impacta diretamente dentro do nosso negócio. Mas, e aí ao longo dessa trajetória, teve diversas vezes, né, alguns momentos, enfim, de alterações de taxa que impacta diretamente no nosso negócio, de mudanças na margem do consignado. Então, você tem uma oportunidade de mercado gigantesca, aí acaba que a margem reduziu. Me recordo até lá atrás, acho que foi em 2009, quando a gente começou, praticamente todos os clientes do nosso nicho ali de negócio, eles ficaram negativados. Então, foi um dos momentos muito difíceis, muito marcante aí na nossa história. Enfim, mas acho que a grande característica, né, positiva do negócio é a resiliência, é o poder de superação. Então, acho que todo mercado, não existe esse mercado que não vai passar momentos difíceis, mas quando você consegue, com o trabalho, enfrentá-los, né, todos eles, passar por todos os desafios, eu sempre procuro tirar algo positivo desses momentos difíceis, porque chega algum momento também que o mercado moraliza, né? Infelizmente, nosso mercado não é diferente dos demais, né? Nosso mercado, a gente passa por diversas situações onde, infelizmente, muitas pessoas que não têm um comprometimento, né, com o negócio, não têm um comprometimento com as pessoas, acabam manchando, né, um mercado, né, com tanta potência que é o nosso, né, com tanta, eu costumo falar, né, com tanto poder diante toda a nossa sociedade, né, de levar o crédito para as pessoas mais necessitadas, que dificilmente tinha acesso a esse tipo de crédito. Então existe um trabalho social muito forte, né, por trás disso também. Mas, infelizmente, né, como todo negócio, nem sempre a gente tem pessoas tão comprometidas, né? Tem pessoas que é muito momentâneas, que só pensam naquele momento, só querem fazer coisas achando que não pode se fazer um negócio a longo prazo, com sustentabilidade, faz de qualquer forma, não tem a transparência que deve ter, né, com os clientes. E aí, infelizmente, mancha um pouco da imagem do nosso mercado, como agora, recentemente, né, a gente está vivendo aí o escândalo do INSS. Sim. É algo que impacta diretamente dentro do nosso negócio, mas nós somos completamente vítima, né? Então, a AD Promotora, uma empresa que prega acima de tudo, toda transparência com o negócio, né? Toda clareza, né, de se operar com crédito, toda segurança dentro de todo um processo que a gente é feito, mas, de fato, tem umas meia dúzia de... A AD é referência de qualidade, né? Independente dos desafios que chegam, a AD sempre é referência de qualidade. E eu queria aproveitar até sua pergunta e o posicionamento de Diogo, porque você narrou ciclos, né? O consignado é isso, né? Para a gente que já tem um tempinho de mercado, você é mais do que eu, mas a gente passou por diversos ciclos e tem um comentário que eu já pude ouvir de você sobre o nosso mercado hoje, que eu acho válido você comentar para a gente aqui agora também. Você acha que a gente vive o melhor momento do consignado hoje? Henrique, eu considero o melhor momento do consignado, porque é um momento que, diante de um mercado, como a gente tem toda essa trajetória e a gente viu diversos momentos, muita fragilidade dentro do nosso mercado, e a gente hoje vive em uma era digital, né, onde o processo ele é mais seguro. Então, eu acredito, né, muito nesse negócio, e acaba que quando um tipo de situações dessas, como vem acontecendo, vai assustando pessoas que não têm compromisso com o negócio. Então, por isso que muitas das vezes, né, eu chego e falo, poxa, o mercado é bom hoje, né? Hoje é que a gente enxerga o mercado, né, de uma forma mais segura, de uma forma mais transparente, né, e de uma forma mais moralizada. Então, acaba que eu considero hoje um momento muito especial para o mercado consignado. Sem sombra de dúvidas. E lembrando, né, é um mercado que ele surgiu sem muita formalidade, né? O crédito consignado, eu lembro bem que quando eu ouvi falar de crédito consignado, normalmente quem oferecia, né, quem ofertava o produto eram vendedores de seguros, vendedores de planos de saúde, né? Porque era uma coisa assim que não tinha crédito, formalidade, né? Era muito informal. E era anunciado assim por qualquer pessoa que tivesse interesse de vender. Isso. E por conta, né, dessa informalidade, né,
atraíram muitos aproveitadores, né? E diante de uma fragilidade ali de formalização através de assinatura em contrato físico, né? Não se tinha rigor por parte dos bancos, né? Então tudo isso colaborou, né? Para que a gente vivesse ali muitos momentos difíceis. Hoje, como você falou, né? Hoje a gente encontra uma situação diferente, né? Que é uma situação para o lado digital, uma situação com mais formalização. Hoje todos os vendedores precisam ser certificados. É uma dificuldade que traz um filtro, né, para quem quer trabalhar. Exatamente. Sim. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você vê esse negócio, um negócio perene? Esse é um mercado que vai durar por muitos anos? Sem sombra de dúvidas, Henrique. Sem sombra de dúvidas. Eu enxergo o mercado com um potencial gigantesco. Até então porque a gente é considerado aí a maior linha de crédito desse público, né, mais vulnerável. Então, o cliente, ele existe, gente. Então, o cliente, ele vai estar lá. Então, e nós somos o maior canal de distribuição para atender esse público. Então, eu enxergo nesse mercado um potencial gigantesco, agora com muita responsabilidade. Né? Com muita responsabilidade, a forma que a gente conduz aqui a empresa, a AD, é sempre olhando a longo prazo. Então, a gente não veio para o mercado para aventurar, a gente veio para fazer gerações. Então, a gente aposta muito nesse segmento e a gente vai continuar aqui trabalhando com toda a transparência, com toda a honestidade, com toda a clareza com nossos colaboradores, com nossos parceiros, com nossos fornecedores. E um mercado com potencial gigantesco, né? Que a gente acredita muito nessa linha. E era justamente a minha pergunta agora, já que você está falando assim de equipe, já está falando do futuro, como é que você enxerga. Então, o papel da equipe, como é que você enxerga o papel da equipe da AD Promotora nesse futuro, assim, nesse mercado? Então, David, eu me orgulho muito, né, da nossa equipe, apesar de ser um time muito jovem. A gente está hoje no menor estado da federação e, diga-se de passagem, no interior, e por sinal uma cidade que eu amo muito, né, que é Lagarto, né, é a cidade onde eu nasci, onde eu me criei. Mas a gente sabe da dificuldade de material humano dentro do seu segmento. Diferentemente das grandes cidades aí, você quer uma pessoa para determinada função. Lá em São Paulo, você vai encontrar milhares de currículos para aquela função. Talvez aqui em Lagarto a gente tenha essa dificuldade desse material humano, mas também isso exige para a gente de ter uma escola dentro de casa. Então a gente até criou no passado lá, né, os mais antigos agora da AD vai lembrar, que era mesmo que uma escola de treinamento. Né? Então assim, muitas pessoas, principalmente as lideranças da empresa, né, começaram lá como estagiários, né, e hoje tem cargos aí, né, de superintendência, enfim, de diretoria. Então, muito time da AD foi formado dentro de casa. Então, é uma cultura muito forte, né, que a gente tem dentro da empresa. Mas isso aí lhe dá você tem uma dificuldade, né, de conseguir, mas ao mesmo tempo você consegue moldar, né, do seu jeito, você consegue implantar uma cultura dentro de sua empresa que tem toda essa fase, né, todo esse histórico aí de você aprender dentro do negócio e virar grande especialista. Então, eu ouso dizer que a AD Promotora hoje tem um dos melhores times do mercado. Então, confio muito, muito mesmo na nossa equipe. Entendi. Inclusive, tem a questão de um preparo corporativo muito grande oferecido pela empresa, né? Sim, claro. Internamente. Então, é um pessoal extremamente capacitado. Então, traz uma segurança esperada da equipe para o futuro, né? Acredito que resume de suas palavras. Inclusive, David, eu me permito, né, fazer um link ali com... Quando você apresentou a AD Promotora, você falou que é uma empresa nacionalmente conhecida. A gente já falou aqui de segurança e agora Diogo falou da equipe. Eu acho que fazendo um link, né, disso tudo, a gente pode colocar isso nas premiações que a AD Promotora já participou, né, porque o passaporte do Diogo com certeza aí já está precisando de um novo. A gente ia trazer, mas não ia caber na mesa. Exatamente. Muitas premiações a gente já passou e com certeza, né, você sempre deixou claro que são premiações da AD Promotora, do time da AD Promotora. Sim, claro. Claro, você é o nosso representante maior, mas você sempre fez questão de deixar claro isso. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas premiações e se existe alguma especial que colaborou de alguma forma no direcionamento da empresa. Henrique, é muito gratificante, né? A gente receber um reconhecimento de um mercado tão competitivo. E aí, volto a falar, a gente está falando de uma empresa que está no interior do menor estado da federação. E a gente ser reconhecida, né, nacionalmente aí,
alguns anos como primeiro colocado do Banco BMG a nível Brasil, o grande protagonista desse nosso mercado, né, diga-se de passagem, o BMG. Então isso nos orgulha muito, né, muito bem posicionado. Acho que sempre ficamos aí nos últimos anos entre os 5 maiores correspondentes do Pan-Americano. Recentemente agora o C6, que é um parceiro um pouco mais novo, digamos assim, do que os demais. E aí a gente vem sempre subindo, né? Acho que o primeiro ano que a gente chegou no C6 a gente foi o 13º, o segundo foi o 8º, ano passado já foi o 6º, e já estamos entre os 5. Então é gratificante você ter esse reconhecimento nacional, né, diante de grandes instituições que são líderes do mercado. Mas o que me deixa mais feliz com tudo isso é você ter um legado, como nós temos, né, um legado que você sabe que quando esse nosso negócio, quanto uma empresa for mais antiga, ela traz junto com você todo um legado de uma operação do passado, enfim, que de uma medida que ela não for feita corretamente, dificilmente você vai conseguir atingir um nível de qualidade. E apesar dessa carteira nossa, né, de um longo período aí de história, e aí um prêmio especial, eu daria para o do Pan-Americano, né, acho que foi, salvo engano, foi em 2024, onde a gente atingiu a primeira colocação a nível Brasil em qualidade. E sempre a gente se posiciona ali, muitas das vezes, né, porque geralmente os que estão ranqueados na produção, dificilmente eles conseguem fazer o volume junto com a qualidade. Eu diria que a AD é uma das pouquíssimas empresas do mercado, ouso até dizer que talvez a única que tenha conseguido um feito desse, né, se posicionar tão bem no volume de produção e ao mesmo tempo conseguir unir isso à qualidade. Então esse feito aí que nós conseguimos no ano, acho que a gente ficou em 4º colocado naquele ano no Pan-Americano em volume de produção e em 1º em qualidade. Então isso assim nos orgulha muito, né, de a gente ter um respeito muito grande nesse mercado. A gente sabe, eu já comentei sobre isso aqui, né, infelizmente, né, tem alguns aventureiros, né, só que o processo de qualidade da AD a gente é bem rigoroso. Então quem tiver os princípios que a AD tem, a preocupação com a segurança da operação que a AD tem, a transparência com os nossos clientes, vai ser nosso parceiro. Caso quem procure trabalhar de uma forma que não seja correta, que não seja transparente com o seu cliente, a gente pega alguma irregularidade no pós-venda que a gente venha fazer, a gente vai estar bloqueando. Aquele parceiro, se ele tiver o maior volume de produção dentro da AD, mas não acompanhar junto com a qualidade, para a gente não serve. Então eu diria que um dos grandes prêmios para a gente foi isso da qualidade, né? Porque pelo volume de produção e você conseguir um nível desse de qualidade, né, como ser a maior empresa do banco, qualidade dentro da operação, realmente me chamou muita atenção. Não me surpreendeu, né, modesta parte, né, não surpreendeu, porque a gente sabe o cuidado que a gente tem com a nossa operação, mas até por conta de um processo mesmo, né, um processo que é bem natural, né, algumas divergências. E geralmente quem tem ali, a gente é uma rede muito grande de terceirizados. A AD tem hoje mais de 2.000 parceiros digitando. E aí às vezes acontece, né, um erro em uma abordagem do cliente que impacta nessa operação da qualidade, né, mas de medir. Mas a gente tem uma retaguarda tão forte aqui dentro da nossa matriz que a gente consegue, né, unir isso, a produção junto com a qualidade. Eu vou aproveitar, Diogo, para te lembrar, né, que não foi a primeira vez que a AD Promotora foi premiada por qualidade, né? Você foi lá no Itaú, né? Então, vou puxar essa sardinha. Então, nós recebemos, né, a empresa recebeu essa premiação do Itaú em 2019, né? Eu tive a honra de poder participar dessa premiação, estar presente, mas eu queria, né, falar sobre um outro assunto que está relacionado a isso tudo, né? Naquela época, em 2019, o mercado, né, de crédito consignado vivia ali o início das auditorias. Sim. Ali da empresa Y ali, contratada pela Febraban. Então, a AD Promotora, ela participou desde o início, né, desde quando era uma consultoria grátis, né, que não existe almoço grátis, nem em algum momento isso seria cobrado. Então, nós participamos desde o primeiro ciclo, né, que não era uma auditoria, e participamos até hoje. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, sobre a importância, né, de como a empresa vê essa auditoria e da importância que você vê que a empresa esteja enquadrada nos requisitos que é cobrado. Então, Henrique, eu não enxergo uma empresa
que pensa em uma longevidade, uma empresa que pensa a longo prazo, se não for num processo seguro. Então, como você bem falou, quando começou essa auditoria da FEBRABAN, eu acho que foram selecionados 10 correspondentes a nível do Brasil, em um universo de milhares de correspondentes. Vai atingir a todos, como está atingindo, do maior para o menor. Só que dentro desse processo a gente participou aí de todos os anos, né? E aí eu até comento aqui sobre até na época Monique, né, na frente da operação, da qualidade, que a gente teve diversas empresas aí que estavam prestando serviço para outras, enfim, em alguns momentos até facilitando, digamos assim, uma aprovação nesse requisito. Só que a gente lá, Monique, com toda a exigência dela, né, ela disse, não, pô, a gente pode ser que perdeu noites aí trabalhando para organizar processo, para tentar se enquadrar naquelas exigências da época, e com o time dentro de casa, sem nenhuma assessoria de fora, a gente foi lá, né, e mostrou, e conseguiu, porque até então, né, eu lembro na época, disse, poxa, é como uma prova, né, se você vai estudar para a prova, chega lá na hora, você não vai poder levar a cola, você não vai poder levar a apostilhazinha, né, e acabou que tudo que a gente fizesse ali, a gente podia ser, ter uma auditoria, que pudesse vir tudo para a gente novamente, e a gente ia ter que estar preparado para responder tudo aquilo ali em uma videoconferência online. E acabou que, de fato, aconteceu isso, né? E a gente não teve esse desprazer, digamos assim, que alguns outros tiveram, né? De não ter o processo na mão. E aí, mandar um abraço aqui para todo o time da qualidade da AD, que realmente naquele momento a gente fez por merecer, com muito trabalho, com muita dificuldade, né? Com muita força de vontade, com muito compromisso, alguns momentos de estresse, né? Diga-se de passagem, mas que conseguimos. Conseguimos porque a gente enxerga que para a empresa dar esse espaço que ela vem dando aí, construindo, digamos que isso é difícil se não tiver uma base firme, uma base forte, e essa base dentro do nosso mercado, né, do nosso negócio, é a qualidade, é a segurança. Então, para a gente lá é de total prioridade. Acabou o tempo que a produção por si só tem um peso, né? A qualidade tem que acompanhar a produção, até as próprias instituições financeiras fazem premiações voltado para a qualidade do negócio. Sim. Então eles não visualizam só a questão da produção mesmo. Mas, Diogo, voltando, você falou assim, eu carrego princípios, valores, né, que a AD tem. Então, quais princípios e valores, desde o início da AD Promotora até hoje, você não consegue abrir mão? Cara, a transparência, né? Acho que a transparência com as pessoas é fundamental. O reconhecimento das pessoas, né? O quanto a gente confia nas pessoas, né? Então isso aí acho que vem de berço, né? Eu não sou filho de um empresário, né? Não sou, muito orgulho, né? de passagem, sou filho de um autônomo, de um caminhoneiro, minha mãe servidora pública, né? Então acho que a cultura vem de casa. A cultura vem de casa, né? A honestidade, a transparência, o respeito pelas pessoas, né? Isso aí a gente nunca vai estar abrindo mão, a gente leva para o nosso negócio, né? É de berço. Então, acho que um dos grandes princípios e valores que eu trago é isso, é o respeito com as pessoas, o reconhecimento com as pessoas, né? A transparência, a honestidade, bem dentro dessa linha. E, Diogo, me permita colaborar aqui um pouco sobre essa busca, né? Pelo respeito, pela transparência, que você sempre demonstrou e sempre irradiou isso para todo o seu time, né? E lembrando que a gente hoje alcança, né, todos os cantos do Brasil, né? Se não presente fisicamente, mas temos parceiros estratégicos que chegam a todos no país. Como é que você vê isso? Né? Porque hoje a AD Promotora ela tem colaboradores aí em pelo menos 20 estados, né? E são 20 estados que mantém a mesma cultura que a gente tem aqui na Matriz. Como é que você enxerga isso? Henrique, é difícil, não é fácil, né? Mas eu acho que a forma que a gente procura conduzir, né, todos esses pontos aí que é de extrema importância para o nosso negócio, ele é replicado. Então, quem vai seguir os valores da empresa vai continuar com a gente. E a gente não vai admitir quem não venha seguir esses valores. Então, eu acho que essa forma que a gente procura conduzir, tenta conduzir o negócio, a gente consegue replicar. Então, a gente consegue um time que muita pouca rotatividade, né? Você vê que é um time que sempre está ali firme, que nesse mercado é muito comum, né? Mas a gente consegue, né, trazer isso, implantar isso. Mas se você... Diogo, qual a receita? Eu acho que não tem, né, uma receita assim específica para o negócio.
mas tem algo que é muito importante, que é o respeito pelas pessoas. Então, quando a gente respeita as pessoas, acho que tudo acontece. Então, se você perguntar para mim qual a receita de transmitir toda essa cultura da empresa, eu acredito que é isso. Acho que é o respeito, né, a transparência que a gente tem com o outro que está lá do lado. A responsabilidade pelo negócio, né, também. Gera essa confiança, né? Então, muitos momentos aí, como a gente usou muito isso, né? Confiança e parceria. Então, a confiança e a parceria, ela se transmite aí para todos, né? Nossos colaboradores e parceiros. Acho que é isso aí que a gente consegue transmitir, né? Quando a gente tem o respeito pelo próximo, né? Pelas pessoas que estão diretamente no negócio com a gente, automaticamente isso aí é replicado para os outros 2.000 parceiros que a gente tem na ponta, que traz o nosso negócio, né? Traz a AD, né? Que é o nosso grande patrimônio, né? Nosso grande patrimônio é os nossos parceiros. Por falar em parceiros, né? Você mencionou aí sobre a quantidade de parceiros que a AD tem, 2.000 parceiros aí, né? Em uma grande parte é uma rede formalizada, né? De Sim. parceiros. Então, qual a importância de ter essa rede formalizada de parceiros junto com a AD Promotora? Então, David, quando a gente chega assim e fala 2.000 parceiros digitando, assim, a gente tem cadastrado, né, dentro da empresa 2.000 parceiros gastando dentro de eu diria que a gente poderia multiplicar isso aí talvez por 3, 4, 5, 6 vezes, né? Porque é uma rede que geralmente ela se expande. Então, Sim. tem parceiros hoje que trabalham com a gente que são empresas, que são empresários que sentem segurança. Na realidade, todos são empresários, né, Henrique? Pode-se dizer assim. Uns com um negócio um pouco menor, outros com um negócio já com a expansão maior, mas que tem uma rede ali de parceiros abaixo dele, de colaboradores também. Grandes empresas hoje confiam na AD pelos processos que a AD tem. Então, quando você consegue hoje somar com essas grandes empresas que estão trabalhando junto com a gente, quando você consegue se envolver dentro dos processos para levar essa segurança, ser replicada lá na ponta, eu acho que isso aí é o grande diferencial. Então a gente simplesmente não se resume ali em uma empresa de pagamento de comissão. Pelo contrário, a gente é uma empresa que a gente entra dentro do processo das outras empresas, a gente ajuda na gestão. Então a gente conseguiu, né, formalizar grande parte de nossa rede nesse sentido. Então a gente trouxe, né, que é um mercado que existe uma informalidade grande, né, e a gente pôde trazer esses alguns parceiros que dificilmente teriam oportunidade de trabalhar diretamente com o banco, né, através do nosso canal. E aí a gente foi lá, né, fez toda essa ponte, deixou todo o processo do cara bem definido, bem estruturado, para o cara bater no peito e dizer, não, hoje eu tenho um negócio formalizado. Hoje eu tenho um negócio formalizado, hoje eu emito minha nota certinho, enfim, com todos os processos, a AD virou uma empresa especialista no mercado em fazer isso. É um espelho, né? Então, o parceiro que chegar pra gente, a gente vai tratar como se fosse nosso mesmo, né? Claro. Como a AD domina, assim, todos os processos, os procedimentos, então Sim. Não tem problema. Agora sim, você acabou de falar sobre a questão do fluxo, né? A AD Promotora ela tem um fluxo muito baixo de rotatividade, Sim. mas tem muitas pessoas da nova geração que está entrando na empresa, né? Então, o que você espera dessas novas pessoas, dessas novas gerações que está entrando aí para trabalhar com a gente? A gente espera que as pessoas acreditem muito, né, na AD. Algo que me deixa muito feliz também é a quantidade de mensagens que a gente recebe, né, de pessoas que se dizem, o sonho é trabalhar na AD. Acho que esse reconhecimento... Era o nosso, né? Acho que esse reconhecimento, né, é um legado que a gente vem criando. É um legado de respeito com as pessoas, com nossos colaboradores, as oportunidades que a gente dá, o crescimento que as pessoas têm. Então, o que eu falaria para essas pessoas hoje é que elas acreditem, e a gente volta para a criatividade, né? Traga suas ideias para elas serem reconhecidas, se dediquem ao máximo que as oportunidades vão surgindo, porque existe um processo seletivo dentro da AD. Sempre quando eu vejo alguém lá, eu de fato, eu tiro o chapéu e digo, você é fera. Você é fera, porque realmente é um processo que não é simples. É uma seleção, né? Quando eu falei aqui da dificuldade que a gente tem muitas das vezes de não estar em uma região que tenha tantas pessoas experientes com o negócio, mas a gente tem muitos jovens com muita força de vontade, né? E aí o pessoal de Lagarto, né? O povo lagartense, ele é um povo muito trabalhador, muito competente, cheio de sonhos, e ver a empresa, né, recheada aí de jovens, né, com vários sonhos, e a gente podendo de uma certa forma abrir as portas e dar esse reconhecimento é muito gratificante. Então eu estou muito otimista, né, com esse time jovem que vem chegando.
né, porque eu sei que são de fato pessoas preparadas pelo processo seletivo que é feito dentro da AD para entrar na AD. Então são pessoas que eu já quando entro eu já sou fã. Entendi. E Pode falar aí. Eu queria comentar sobre isso, porque é um reconhecimento que a gente percebe, né? Eu tenho um pouco de tempo de empresa, né? Então já Você pude... Tem um pouco de tempo, né? Um pouco tempo aqui, né? Apenas 12 anos, né? Então eu vivenciei, né? Eu pude ali compartilhar, né, o mesmo espaço de trabalho com pessoas que tanto adquiriram conhecimento dentro da AD e foram, né, para outros mercados, né, foram ocupar outras posições fora da AD, como também talentos, né, que iniciaram ali num cargo um pouco mais próximo ali da operação e foram subindo ali o seu nível de responsabilidade. Hoje lideram ou até mesmo migraram de área, né? Nós temos aí uma situação que a AD Promotora, ela também reconhece aquele colaborador que está dentro de casa, né? Eu já pude observar, já pude estar presente em momentos que colaboradores que estavam numa área foi promovido para uma outra área porque a empresa, né, enxergou o potencial naquele colaborador. Então, sobre isso, Diogo, é dessa linha mesmo, isso é acidental ou a empresa de fato, né? Não. Ela observa, está sempre observando e ali dando, né, essa oportunidade a quem merece. Não é acidental não, é proposital mesmo, né? A gente sempre, é algo que a gente se preocupa muito, sabe, Henrique? Porque de reconhecer talentos, né, dentro do nosso negócio. Então sempre quando a gente enxerga assim, algum cargo de liderança, alguma promoção, alguma necessidade, eu sempre converso muito isso, né, com o time do RH. Poxa, vamos ver se a gente consegue pegar aqui dentro do nosso negócio mesmo, né, aqui dentro da empresa, que a gente tem muitos talentos aqui. Então sempre a prioridade vai ser quem está dentro do nosso time para a gente sim conseguir essa promoção, esse reconhecimento. A gente olha muito para isso. Eu já falei isso algumas outras vezes, né? Eu sempre lá na AD, eu fico mais confortável quando eu vejo alguém talvez subindo mais do que a própria empresa, né? Porque a empresa vem no crescimento, mas todo mundo vem no mesmo nível. Mas se alguém aí até me deixa até mais confortável, né? Se até partir para um crescimento maior do que o da própria empresa, né? E para um mercado, fico até feliz com isso, né? Mas o reconhecimento ele sempre vai existir. E quer ver os colaboradores subirem agora se eles descobrirem que vai ter casa nova, né? Preparando aí um novo ambiente, né? Sim. A gente está indo para uma nova estrutura, né? Acredito aí que nos próximos meses. Não posso afirmar a data não para não me comprometer, mas é um futuro próximo, David. Tudo está sendo feito com muito carinho, com muito amor, olhando sempre a condição de trabalho que a gente quer dar para o nosso colaborador. Realmente é uma estrutura bacana. Uma estrutura, pode-se dizer, de nível de AD, né? Com toda a modestidade falando, mas é uma estrutura que a gente quer dar um conforto a mais para o nosso colaborador. São 800 metros quadrados que a gente está fazendo, né, dividido, né, nas salas, com várias... Um conforto, né? É um conforto, não vou passar aqui muitos detalhes não, porque até para ficar essa curiosidade aí para muitos, né? Mas o que eu posso garantir é o seguinte, é o que a AD merece, né? O que os colaboradores da AD merecem. É uma estrutura que de fato faz jus ao que a empresa é. Entendi. Se a AD merece, então realmente é muito, muito, muito boa, né? E é o seguinte, Diogo, se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando agora, qual seria? Eu sempre vou falar aqui, David, primeiro nas pessoas, né? Então, para alguém que está começando agora, seja na parte empresarial, e eu venho a falar um pouco da minha história nesse sentido, né? Me orgulho muito, né, de ser filho de uma servidora pública, me orgulho muito de ser filho de um caminhoneiro. Não tenho essa herança, né, de empresários, né, de minhas veias, digamos assim, mas o respeito pela pessoa ele vem de berço, né? Então, para quem está começando agora, o que eu diria era isso: reconheça as pessoas, olhe para as pessoas, olhe para quem está do seu lado, seja fiel, né? Seja parceiro, que aí não tem como dar errado não. Acho não que tem isso erro, não tem não, isso aí é o conceito. Mas o Diogo, ele sempre pensou em ser empresário
Ou essa fama de boleiragem sua aí tinha alguma coisa a ver com futebol? Rapaz, eu acho que o sonho de toda criança, Henrique, principalmente quando ela vem do interior, né, é ser jogador. Então, meu sonho de menino, talvez como seja do meu filho também, era ser jogador. Mas eu sempre fui um cara muito pé no chão, né? Então acho que isso aí, esse sonho também, logo quando eu comecei a entender a realidade do negócio. Não vou deixar também de falar da profissão do meu pai, né? Que eu sempre fui muito fã, né, de caminhão, sempre gostei muito, sou apaixonado até hoje por caminhão. Mas tanto o jogador, né, quanto o caminhoneiro, quando a gente começou a ter uma realidade, né, saindo um pouco ali daquela fase de adolescente para jovem, né, para já virando um homem, aí a gente vê, né, qual a situação, né, que a dificuldade, né, que é um sonho que fica até um pouco distante, e aí a gente não queria ter a frustração. Aí a parte do caminhoneiro, né, que é uma profissão que eu tenho um orgulho muito grande, né, de meu pai ter seguido, né, onde educou a gente na estrada o tempo todo, mas aquela ausência em alguns momentos, né, que a gente via ali, né, em alguns momentos de datas especiais, comemorativas, a gente não podia ter nosso pai na mesa com a gente, né, em um jantar, e aquilo eu não queria, assim, conviver, né? Apesar de hoje também, né, de outra forma, às vezes, em alguns momentos ficar ausente também, mas a gente consegue controlar um pouco, né, isso. E aí eu comecei a tomar umas decisões diferentes, né, mas existia um sonho de um menino ser um jogador de futebol, né, como acho que a grande maioria das crianças, né, do também interior. Queria ser jogador de futebol. Era, David? Era. Eu acho que eu tinha um pouquinho mais jeito que você. Pouquinho, né? Mas às vezes a gente idealiza uma coisa, né? E aí vem oportunidades, como você mesmo falou, e leva a gente para outro caminho, e deu muito certo. Claro. Por isso que não adianta a gente ter aquele receio de ter medo de arriscar, né? É bom a gente aproveitar as oportunidades, como o Diogo falou, e aí falar em oportunidade é falar da D Promotora, né? Que oportuniza aqui a Henrique a botar para fora esse projeto do podcast e tá aqui sendo feito, a Diogo também, que queria ser caminhoneiro, queria ser jogador e acabou sendo esse grande empresário renomado que carrega esse nome com tanta responsabilidade. E não é só isso não, David, porque esse rapaz aí, ele tem muitas histórias para contar, né, Diogo? E algumas delas ele nem lembra mais, mas é bacana porque assim, né, aproveitando que ele está do lado, mas não só por isso, né, o Diogo é um cara que ele vai muito além, né, de ser apenas um simples empresário e um quase jogador de futebol, né? Então, sempre que fala de Diogo, na presença ou na ausência dele, eu faço questão, né, de tentar de alguma forma passar para as pessoas que ele é um rapaz que carrega um coração enorme aí, muito humilde, né? Porque na posição que ele está, ele poderia agir de maneira diferente em várias situações, né? Mas muito pelo contrário. Ele é um cara que ele normalmente se coloca na posição da pessoa. Ele fez isso comigo, inclusive talvez tenha sido esse, com certeza, né? Foi um dos motivos para ainda estar aqui com a D Promotora. Mas uma história, né, que a gente já lembrou recentemente, mas acho importante, né, utilizar para ilustrar, né, a pessoa do Diogo, que ele, numa certa feita aí, né, ele estava no aeroporto, perdeu o voo e quando a gente enxerga, né, que as pessoas boas são usadas para fazer coisas boas, né? E, Diogo, já refresquei sua memória isso recentemente. Conta aí pra gente como foi essa história aí. Ah, sim. Cara, eu sou um cara que eu tenho muita fé, sabe? Eu acho que tudo tem um propósito, né? As coisas não acontecem à toa. E essa história do aeroporto aí foi um voo, né, que eu perdi. E foi algo que me chamou muita atenção. A Henrique sempre lembra, até tá esquecido, né? Não vou dizer que tá esquecido hoje não, porque ele lembrou recentemente, né, sobre isso, mas foi um dia lá em Guarulhos. Só me engano, acho que eu perdi o documento na hora que eu ia embarcar. Eu não encontrei na hora o documento. E aí fui correndo lá na Polícia Federal, pegar uma autorização, disse que tinha perdido, isso e aquilo. Nesse meu tempo eu perdi o voo. E nisso que eu perdi o voo, eu voltei lá para remarcar. E aí no meio da madrugada, e aí eu encontrei um menino, um jovem, né, com 19 anos, 18, 19 anos, tinha saído lá do Pará, do interior do Pará, para ir fazer um concurso lá em São Paulo. E aí teve um bloqueio na pista, ele só estava com dinheiro mesmo, né, que tinha ido pegar passagem de ônibus para voltar para o aeroporto. O famoso concurseiro, né? O famoso concurseiro, né?
É um menino jovem e me chamou muita atenção, um menino chorando lá. E aí eu perguntei ao pessoal, né? O que era que tinha acontecido com ele ali, que ele estava daquele jeito. Aí eu fui lá, sentei com ele, né? Aí de fato ele tinha perdido o voo sozinho. O voo só ia ser no outro dia. E ele com as moedinhas na mão. E aí tudo tinha um propósito, né? Eu acho que aquele voo não era para eu ter pego, né? Eu tive a oportunidade de ajudar ele. E aí fiquei lá com ele, levei ele pro hotel, ele dormiu lá e a gente ficou juntos, coloquei lá no hotel e tudo, deixei ele bem guardadinho até a hora que ele pegou o voo dele. Mas assim, acho que talvez não sei se apareceu alguma outra pessoa ali naquele momento para dar esse apoio para ele, acho que é isso que a gente falou. Mas Deus tem um propósito para tudo. Então naquele momento não era para eu embarcar. Então por isso que diversas vezes quando acontece, né, nunca reclamei se perdi um voo, nunca reclamei se aconteceu de não chegar no tempo certo, chegar atrasado. Eu acho que tudo tem um propósito de acontecer. Isso aí que a gente está lembrando, essa história que foi legal, foi bacana, me senti muito bem. Acho que a gente quando tem a oportunidade, né, de poder ajudar alguém, que pra gente às vezes não é nenhum sacrifício, né? Exatamente. É o maior prazer. Então acho que eu sou um felizardo, né, de poder, né, por alguns momentos da vida aí, passar por momentos como esse e estar podendo contribuir, né, na vida das pessoas. Acho que isso aí é mais gratificante, né, do que qualquer coisa. Exatamente. E é você ser esse homem, né, de bom coração que reflete nos colaboradores e aí também chega no resultado dos negócios, né? Um homem aí de sucesso. Então, quer complementar mais alguma coisa? Henrique, Diogo, fiquem à vontade aí. Já estamos chegando no finalzinho. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui presente diante de vocês aqui, para a gente relembrar e poder também estar assistindo aqui, né, pela boca do próprio autor, né, a história da empresa, né. Sim. Isso é muito gratificante, né, em nome, né, de todos os colaboradores do Brasil, posso dizer que é uma honra fazer parte dessa família e agradeço, né, por ter a oportunidade de estar aqui representando eles. Ótimo, Henrique, quero agradecer bastante aqui a sua colaboração, você ter colocado o seu projeto em prática. E agora é a sua vez, Diogo, de falar aqui pra gente, abrir novamente seu coração e falar aqui com o pessoal. Eu que agradeço, David. Acho que eu não teria outra palavra a não ser gratidão. Parabéns a você aí pela condução, parabéns ao Henrique também, né, por ser o idealizador desse projeto. E gratidão. Gratidão a todos os colaboradores da AD, né, que dá essa oportunidade de a gente estar no dia a dia, levando aí a bandeira dessa empresa cada vez mais alto, com muito amor, com muita dedicação, com muito comprometimento. Então, a mensagem é para todo o time da AD, né, que tem todo o meu respeito, né, e tem toda a minha admiração. Então, muito obrigado, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Espero estar aqui algumas outras vezes, né? É um projeto que está iniciando agora, vai ter vários convidados, mas alguma outra hora eu estou voltando aí para a gente bater esse papo mais uma vez. Com certeza. Então, assim, aproveito para mandar um abraço a todos os nossos colaboradores, né, a todos os nossos parceiros, todos os nossos fornecedores, todos, né, que fazem parte do time da AD. Né? Então, um forte abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Beleza. Então, galera, esse foi nosso primeiro episódio do Panorama D. E se você, assim como eu, gostou desse episódio, não perca, vá correndo assinar no canal e deixa seu like. Fique aqui com a gente.